Come, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou. Nós nos unimos durante esse tempo todo. E aí, gostou de ouvir esse pedacinho aqui? Esse vídeo todo vai estar aqui nesse vídeo. Escuta isso. Eu, como pastor, preciso me manifestar acerca das eleições, do que está acontecendo. Eu não gosto de me envolver com política, porque nós não sabemos o que as pessoas são capazes. Elas prometem uma coisa e depois fazem outra. E aí, quando você apoia tal pessoa e essa pessoa acaba tendo uma conduta totalmente errada e faz coisas erradas, a gente acaba se sentindo cúmplice. Então eu prefiro me manter anônimo nesse quesito. Mas nós estamos numa situação agora que, infelizmente, não temos o que fazer. Nós estamos numa situação agora que nós temos que escolher o que parece que tá ruim para o que vai ficar muito pior. Então, para você que ainda quer e está disposto a ouvir uma opinião e o porquê nós precisamos votar nesse momento no Bolsonaro, eu quero te contar a história da Venezuela. A gente sabe toda essa história da Venezuela, mas só quero te explicar que a Venezuela, por exemplo, há 10 anos atrás, eles estavam comemorando a entrada do Nicolás Maduro. Para você saber, a Venezuela ela era o país da América Latina mais próspero. Um dos 4 melhores países do mundo, a Venezuela estava dentro desses. Sabe o que é interessante? Que a Venezuela tinha a maior renda per capita de quase todos os países da América Latina. Sabe o que significa? Que comparado com os outros países, as pessoas que tinham um ganho lá, é como se elas ganhassem 3 vezes mais do que os outros países. Um exemplo, hoje aqui, um brasileiro que trabalha por um salário mínimo de R$ 1.200, na Venezuela seria como se eles trabalhassem e ganhassem 3.600. Ou seja, o poder aquisitivo da população era absurdo. Até o dia que a esquerda e sua ideologia de governo entrou. E 10 anos atrás, o povo estava lá comemorando a vitória desse cara que entrou no governo. 10 anos depois, os jovens que estavam lá comemorando essa vitória, hoje estão vendo seus filhos comer comida do lixo. E isso é uma coisa que nós estamos falando aqui do lado. Não só como a Venezuela, mas também como Cuba. E a pergunta que eu quero fazer pra você: eu odeio o Bolsonaro. Beleza, tem um monte de coisa nele que eu também não gosto. Porém, dentro desses 4 anos, o que ele fez, que ele conseguiu fazer, né, o que deixaram ele fazer, não teve nada de errado. Não teve escândalo de corrupção, não teve nenhuma canetada que mudou o país e arrebentou com todo mundo. E passamos por uma crise gigantesca do Covid, onde eu e você perdemos pessoas muito queridas. Infelizmente, nós não temos o poder sobre a vida e a gente faz o que a gente pode. Então, fazendo uma análise, e eu quero te perguntar agora, você que é um pai de família e você tem filho, se você soubesse, por exemplo, que um rapaz foi preso por estupro, estuprou 10 crianças e foi pego. Quando ele estava lá cumprindo a pena dele, alguma coisa aconteceu, algum advogado conseguiu mexer os pauzinhos, e aí ele foi solto. Ele já tinha sido condenado porque foi pego em flagrante. A pergunta é, esse rapaz sai da cadeia, e aí ele pede para morar na sua casa. Você, sua esposa e sua filha. Você colocaria ele dentro da sua casa? Provavelmente você vai falar pra mim, não, a resposta é não, eu não colocaria ele na minha casa, porque provavelmente eu correria um risco grandioso dele entrar e estuprar minha filha, de dar alguma coisa na cabeça dele, não sei se ele tá regenerado ou não. Pois bem, com o ex-presidiário Lula, é exatamente isso, ele foi condenado, ele não foi absolvido. O processo foi extinguido porque acharam uma brecha, então ele não podia ter sido julgado naquele lugar, naquelas instâncias, tem que ser em outro lugar do país para ele ser julgado. Ou seja, ele continua sendo um condenado que cumpriu pena, e aí simplesmente você vai pegar esse cara e vai colocar ele lá, onde ele foi preso por corrupção. O primeiro presidente a ser preso, gente. Você tem noção? Na época do Lula ninguém passava fome. Quero te fazer uma pergunta, você tá passando fome? Essa semana eu conversando com uma pessoa e eu perguntei pra ela: por que você vai votar no Lula? Ela falou, porque na época do Lula ninguém passava fome. Eu falei, você tá passando fome? Ela falou, não. Eu falei, então não faz sentido. Não, porque lá em São Paulo ou no Nordeste o pessoal passa fome. Eu falei, mas como é que você sabe disso? Sendo que tem auxílio, a pessoa se cadastra. Não, mas eu sei, a pessoa tá passando fome. Aí eu perguntei pra ela, mas não entendo, o cara foi preso porque roubou e você vai colocar ele de lá? Porque na época dele, a gente comia carne no churrasco. Eu falei, você não faz churrasco? Ela falou, faço. Fiz uma pergunta assim. Falei, quando o Lula era presidente, você tinha carro? Ela falou, não, não tinha nenhum carro, eu andava de a pé. Você tinha casa própria? Ela falou, não, não tinha casa própria. Falei, e agora, você tem carro? Ela falou, tenho. Falei, e agora, você tem casa? Ela falou, não, além de uma eu tenho 2. Falei, então não faz sentido o que você tá falando. Ou seja, a desinformação, aquilo que você ouviu falar, que o Lula ajudou os pobres, isso foi uma grande mentira. Porque ele fez o ProUni. O ProUni já existia antes dele. Ou seja, o Lula quando começou, quando entrou pra presidente, ele entrou com uma boa motivação, fez algumas coisas bacanas, mas o problema é que o Lula se corrompeu. E nesse processo de se corromper, ele se aliou com um monte de gente que não presta, que quer destruir a família, que é ideologia de gênero, que é coisas terríveis para a família cristã. Então, se você é um cristão, por mais que você não queira votar no Bolsonaro porque você não concorda, que ele faz arminha, que isso, que aquilo, que eu acho que é uma grande idiotice muitas coisas que ele fala, mas, olhando num contexto de quem fez coisa errada e quem não fez, infelizmente esse chegou o momento de se posicionar, porque se você não fizer nada, anular o seu voto, ou o que quer que seja, e não fizer nada, e o Lula entrar, a certeza disso virar uma desgraça de uma Venezuela e de um país como Cuba, inclusive a Argentina e o México, tá tudo indo pro mesmo caminho, é de 95%.
pelo menos com o Bolsonaro, a gente ainda tem a esperança, que é um homem que aparentemente grita que é patriota, aparentemente grita que é a favor da família cristã, aparentemente grita por uma certa igualdade. Então, o que a gente tem nas mãos agora? Então eu vou deixar com você essa reflexão. Tomara que a sua escolha depois desse vídeo, que pode apenas parecer mais um vídeo aí sem tanta importância, seja a de escolher o que é menos ruim. Para que daqui 10 anos a gente não venha chorar como os jovens da Venezuela que hoje veem os seus filhos procurando comida no lixo. Eu oro pela sua vida, pela vida da nação, para que nosso Senhor Deus coloque as mãos em tudo que está acontecendo. Porque a Bíblia diz assim que quando o governo é bom, o povo e a nação vai bem, mas quando o governante é mau, a nação geme. E a gente já tem sofrido demais para sair do que estamos, que já não é tão bom, e ir para um abismo. Imagina só, com 12 reais, que hoje a gente não faz nada, é o salário mínimo lá da Venezuela. É isso que você quer pra tua família? É isso que você quer pra sua vida? Não é o que eu quero pra mim, nem pra minha família. Ah, e antes de você terminar esse vídeo, dá uma olhadinha no vídeo que eu vou colocar aqui. Aí, ó, lotado. Aí, ó, pra vocês verem que a coisa é séria, ó. Enquanto vocês estão em casa dormindo, aí, ó, os filhos das trevas aí, ó, trabalhando firme, ó. Aí, ó. Olha lá, ó. Os filhos das trevas trabalhando firme, aí, ó. Olha lá, ó. Lotado. Lotado. Aí, ó. Os filhos das trevas aqui, ó. Aí, ó, lotado de macumbeiro. Aí, ó. A glória aí, igreja. Continua dormindo. Desperta tu que dorme. Tome, desgraça. Vocês vão comer o pão que o Satanás amassou, certo? Que amanhã não tem pra ninguém, já está decretado. Nós nos unimos durante esse tempo todo que eu tive que ficar quieto, eu tive que disfarçar, eu tive que falar de outras coisas nas redes sociais. Nós nos unimos esse tempo todo. Os terreiros de Quimbanda, os terreiros de Axé, nós, as Irmandades Luciferianas do país, os segmentos satanistas, os satanistas ateístas, os satanistas gnósticos, os luciferianos ateístas, os luciferianos gnósticos, espiritualistas, nós nos unimos. O pessoal da bruxaria natural, o pessoal da Wicca, o pessoal da magia draconiana, enfim... Nós nos unimos esse tempo todo. E vocês, bolsonaristas, vocês vão amanhã enfiar os 2 dedinhos que vocês fazem pra digitar o 22, vocês vão enfiar os 2 do 22 de uma vez. Vai dar 44 no vocês amanhã. Viu? Pode pegar o 22, pode somar mais 22 e enfiar os 44 porque vocês não vão conseguir vencer o poder e o tamanho de uma egrégora, que é a nossa. Amanhã já está decretado, vocês estão arruinados. Não só vocês, mas a casa de vocês. Aqueles que dependem de vocês, porque vocês, durante esses 4 últimos anos, apoiaram um ditador, apoiaram um facínora, apoiaram um vagabundo. Você que é crente, que é católico, que é cristão, não dorme não para de orar. Não fica aí dormindo em vez de jejuar e buscar pela nação, não. Depois você me fala se o diabo brinca de ser diabo, se ele dorme em serviço. Quem tá dormindo em serviço muitas vezes somos nós, que somos cristãos, e estamos deixando aí o diabo deitar e rolar. Deus abençoe você, Deus abençoe a nação, que Deus abençoe cada um de nós. Fique com Deus.